E aí, senhores, tudo bem com vocês? Sexta semana. O desafio ainda de tirar os defeitos ainda dos vídeos, aquela imagem derretendo, ainda continua. Eu tô achando que é a minha câmera que não dá a frequência correta. Peguei uma câmera emprestada, viu aí que já mudou um pouquinho o formato. Vamos ver se dá certo. Por isso é tão importante, senhores, porque dá muito trabalho para fazer. É importante você se inscrever no canal, curtir, deixar aí no comentário. Escreve aí, PET, sexta semana, volume 3. Escreve qual que é a sua escola, da onde você está falando. Esse engajamento é muito importante, tá? Então, a gente vai ver se está tudo certo agora, se o desafio do negócio aqui dá certo aqui. Vamos lá para o nosso quadro? Vamos lá para o quadro. Estamos aí. Primeira coisa agora que eu tenho que perceber, que eu não posso deixar agora de fazer, né, senhores? É de marcar aonde a minha imagem está, tá? Ó. Tá aqui, ó. Estou tampando aqui, certo? Se eu chegar aqui, eu paro. Aí eu apago, diminuo aqui e vamos lá. Então, vamos lá, senhores. Exercício 1 aqui fala o seguinte. PUC, Rio Grande do Sul. Um bloco de 4 quilogramas. A massa é 4 quilogramas, vírgula. Vamos anotar então aqui, senhores, ó. Massa do objeto, ok? A massa do nosso objeto é de 4 quilogramas. Ok? Beleza, ó, vírgula. Paramos na vírgula. E velocidade de 10 metros por segundo. Então, velocidade inicial é de quanto? 10 metros por segundo. Vírgula de novo. Movendo-se em um plano horizontal. Beleza. Se ele está no plano horizontal, não tem que decompor o vetor força-peso, não é plano inclinado, beleza. Choca-se com uma mola. Então, o que vai acontecer aqui, senhores? O que ele está falando? Que esse bloquinho aqui ó, vai chocar com a mola. Agora, o que nós temos que entender? Nós temos um momento antes do choque e nós teremos um momento depois do choque. Antes do choque, a mola não está deformada. Essa mola não está deformada. E aí, senhores, nós temos o quê? Uma energia, somente aqui, energia cinética. A energia potencial elástica que é zero, porque não tem deformação da mola. Ok? Beleza. Então, energia antes aqui, energia cinética. Como mostra a figura. Então, aqui já olhamos a figura. Sendo a constante elástica, né, igual a quanto? 10.000 newtons. Então, vamos colocar aqui, né? A nossa constante elástica é de quanto? 10.000 newtons por metro. Beleza. Vírgula. O valor da deformação da mola. O que eu quero saber? Eu quero saber quanto que vale o X. Esse é o ponto de interrogação. É isso que eu quero saber, tá? A deformação máxima. Agora, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer quando a gente tiver a deformação máxima? Quando esse bloquinho aqui, ó, ele colidir com a mola, ele vai encolher a mola, certo? Quando ele encolher a mola, no máximo dela, a velocidade dela aqui, ó, a velocidade da mola, vai para quanto? Para zero. Então, eu tenho dois problemas, tá? Então, vamos aqui. Só vou diminuir aqui o quadro. Dar uma ajeitadinha aqui. Voltamos, senhores. Voltamos aqui. Olha lá, o que acontece? Esse aqui, essa parte é antes. Essa parte aqui é o quê? O depois, tá? Então, eu tenho o antes e tenho o depois. Então, energia mecânica antes, tá? Tem que ser igual a energia mecânica, o quê? Depois. Bom, energia mecânica, o que é? A soma das energias, né? É energia cinética, mais a energia potencial gravitacional, mais a energia potencial elástica. A soma disso antes tem que ser igual à soma depois, da energia cinética, mais a energia potencial gravitacional, mais a energia potencial elástica. Lembrando que antes, nessa parte aqui, como ele está se movimentando num plano horizontal, tá aqui, ó, a energia potencial vai valer quanto? Zero, nas duas situações, tá? Porque não tem desnível, não tem mudança, né, de altura, então não estamos ganhando nem perdendo energia potencial. Bom, antes eu tenho energia cinética.
Mas a mola antes não está o quê? Deformada, então eu não tenho energia potencial elástica, certo? Depois, se você notar aqui, ó, vou pegar até em azul, depois a velocidade vai para zero e a mola vai encolher. E aí eu não vou ter o quê? Energia cinética. Então, minha energia mecânica aqui no caso seria quem? A energia cinética antes, que seria massa, velocidade inicial ao quadrado, dividido por quanto? Dividido isso por 2, tá? Que vai ser igual à energia potencial elástica, que é a constante vezes a deformação ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 2. Olha que delícia, senhores. Que delícia. Esse 2 com esse 2, o que eu posso fazer? Cortar, porque esse está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando, 2 dividido por 2 dá 1. 1 é elemento neutro na multiplicação, senhores. No Freud contribui. Cortamos ele, certo? Temos os dados? Temos os dados aqui, senhores. Ó. Então vamos para cá. Ó. Qual é a massa? A massa a gente anotou, 4 kg. Qual é a velocidade inicial? 10 ao quadrado, certo, senhores? Está aqui. Bom, quanto que é a constante da mola? A constante da mola está aqui, é 10.000. Ok? A deformação é que eu quero descobrir, certo? Aqui daria quanto? 400, que é igual a quanto? A 10.000, x ao quadrado. Podemos falar que aqui seria 400, ok? Dividido por quanto? Por 10.000. 1, 2, 3, 4 zeros, igual x ao quadrado. Podemos vir cá, ó, e simplificar. 0 com 0 a gente pode cortar, esse 0 com 0 a gente pode cortar. Não vou dividir. Por que eu não vou dividir? Porque eu vou ter que tirar a raiz quadrada. Então vai ficar x é igual a raiz quadrada, certo, senhores? A raiz quadrada de quem? A raiz quadrada dessa divisão, ok? Quem é essa divisão? A raiz quadrada de 4 dividido por quanto? Por 100, tá? Lembrando que seria mais ou menos, tá certo? X seria igual a quem? Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 100 é quanto? É 10. X seria mais ou menos, tá? É 0,2 metros. Por que mais ou menos? Se eu considerar que essa para cá, né, fosse positivo, eu ia adotar um x. Se para lá for negativo, eu vou adotar o valor de menos. Então depende, mais ou menos. Agora, senhores, o que é importante você entender, olhando aqui no olho da câmera aqui agora, que ele perguntou qual é o valor da deformação. O valor da deformação é 0,2 metros, ou, ele poderia ter colocado aqui, ó, ou 20 centímetros. Eu vou até escrever aqui, ó, ou 20 centímetros. Agora que eu olhei se eu estava tampando ou não, hein? Não estou tampando. 20 centímetros. Bacana. Show de bola. Exercício 1 feito, senhores. Exercício 2, Universidade Federal de Minas Gerais. Certo, senhores? Daniel e André. Ó, aqui o André, aqui tá o Daniel. Ficou melhor, hein? Lembra que na outra semana tinha como que é o Abelardo. Meu Deus do céu, Abelardo. Tem algum Abelardo aí estudando física nos pets? Escreve aí no comentário, tá? Daniel e André, né? Seu irmão estavam parados em um tobogã. Se ele está parado, velocidade inicial é quanto? 0. Velocidade inicial igual a 0 metros por segundo. Nas posições mostradas nessas figuras a seguir, tá? Então, eles estão aqui parados, tá? A velocidade desse aqui também seria de quanto? 0 metros por segundo. Viu que eu li até o ponto, né? Daniel tem o dobro do peso de André. Então, o Daniel aqui, posso falar o seguinte aqui, ó, vou escrever assim. Massa de Daniel é o dobro da massa de André. Ok? Certo? E a altura em que Daniel tem o dobro do peso de André.
e a altura em que ele está em relação ao solo corresponde à metade da altura em que se encontra seu irmão, que ele desenhou aqui, ó, h sobre 2, e aqui ele desenhou h, tá? Beleza. Continuamos aí o exercício, certo, senhores? Em um certo instante, os dois começam a escorregar pelo tobogã. Despreze as forças de atrito. Então, sistema conservativo. É correto afirmar que, nessa situação, ao atingir o nível do solo, André e Daniel terão energias o quê? Bom, energia potencial vai ser zero, ok? Porque toda energia potencial vai se transformar em energia cinética. Eles vão perder na altura e ganhando o quê? Velocidade. Então, a energia potencial vai diminuindo, a energia cinética vai o quê? Aumentando. Então, aqui, vamos calcular, né? A energia mecânica, né? Energia mecânica antes é igual a energia mecânica o quê? Depois. Vamos fazer caso a caso, tá, senhores? Caso a caso. Vamos diminuir o quadro aqui para ter um espaço, depois a gente volta aqui para a gente poder ler, tá? Então vem cá comigo, ó. Vamos fazer a do André, tá? O André. O André, tá, senhores? O que acontece com ele? Vai ser o quê? A energia mecânica antes, eu não tenho velocidade, então a energia cinética é zero, tá? Então vamos colocar aqui, ó, energia cinética mais energia potencial gravitacional. Não vou nem colocar mola, por quê? Porque não tem mola, portanto, não tem energia elástica, tá? Energia cinética mais energia o quê? Potencial gravitacional. No caso aqui dele, ó, energia cinética era zero, porque no texto afirma que a velocidade é zero. No final, não temos energia potencial, porque ele chega aonde? No solo, certo? Que seria quem? É a energia cinética, tá? Bom, a massa do André, né, seria Ma, ok? A altura seria H, então essa seria a energia cinética do André. Dando uma ajeitadinha aqui, né, trazendo para cá, ok? Esse seria o André. Bom, e a energia cinética de quem? Do Daniel. Então aqui a gente vai pegar quem? O Daniel. O Daniel, mesma coisa, né? Posso até copiar aqui se eu quiser, para ficar mais fácil. Para não perder tempo, né, senhores? Meu vizinho tá atacado, senhores. Ele tá com som alto. Não sei se tá saindo aí na gravação aí, mas ele tá atacado hoje. Bom, energia aqui seria potencial, seria a massa. A massa dele é 2 vezes a massa de quem? Do André, certo? Só que a altura dele é a altura dividido por quanto? Por 2, certo? Vezes a gravidade. Deixa eu colocar na ordem, né, Max? Então, G e o H aqui seria H sobre 2. Isso aqui seria igual à energia cinética. Esse 2 com esse 2 aqui, o que eu posso fazer? Cortar. Então, a energia cinética de Daniel seria quem? M, a massa do André, vezes a gravidade, vezes quem? A altura. Ok? Então, note bem que a energia cinética dos dois são o quê? Iguais. Então, aqui eu já posso começar a descartar. Já posso descartar a letra A, que fala que é diferente. Letra C, que fala que é diferente. Ele fala que é igual. Mas, agora ele pergunta, e o módulo da velocidade? Lembra que aquela primeira parte que eu ia fazer e eu parei? Então, vamos calcular aqui, né? Vamos calcular a velocidade do Daniel. Então, seria massa, certo? Massa de quem? Massa do Daniel, certo? A massa do Daniel é 2 vezes a massa de André, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 2, certo? Belezinha? Isso é igual a quem? Massa do André vezes a gravidade vezes a altura. Deixa eu só ir aqui, diminuir aqui, tá, traz aqui. Aí, belezinha, para caber. Esse 2 com 2 aqui, senhores, ó. Esse 2 com 2 aqui, eu posso o quê? Cortar, certo? Massa com massa, posso cortar. Então, a minha velocidade aqui, ó,
Minha velocidade do Daniel ao quadrado seria quem? A gravidade vezes quem? A altura. E do André? Né? Lembrando aqui que a energia do André, ó, energia cinética do André é a massa do André vezes a gravidade vezes quem? A altura. A energia dele aqui seria quem? A própria massa dele, massa do André, certo? Vezes a velocidade ao quadrado, ok? Dividido isso por quanto? Dividido por 2. Que é igual a massa do André vezes a gravidade vezes quem? A altura. Essa massa com essa massa eu posso cortar. Note bem que a velocidade do André ao quadrado seria o quê? 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, a velocidade do André é maior, hein? Do que do Daniel. E aí a gente tem lá, letra B, com velocidades iguais? Não. Com velocidades diferentes? Sim. Então, nós temos aqui letra D de dado. Resposta correta, senhores. É um exercício, vou olhar aqui para você, é um exercício que o aluno não gosta. Por quê? Porque não tem número, certo? O aluno detesta esse tipo. E além de não ter número, o André, o Daniel, a massa dele está em função da massa do André. Então, tem que fazer uma boa interpretação de texto. É um exercício um pouco mais elaborado do aluno do primeiro colegial, que normalmente ele não gosta de trabalhar com letras. Vamos para o exercício 3. Lembrando, talvez seja necessário fazer mais exercícios. Escreve aí, Magno, eu quero um playlist de energia mecânica, eu quero um playlist de velocidade em função, né, da gravidade, em função da altura, eu quero energia potencial, eu quero um playlist de energia mecânica. Escreve aí, a gente vai providenciando, tá? Lógico, a gente vai providenciando dependendo daquilo que os alunos têm pedido, ok? Vamos lá, exercício 3. Exercício 3, senhores, fala o seguinte: uma moeda é lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de quanto? 6 metros por segundo. Deixa eu pegar aqui, ó. Forma. Faz de conta que isso é uma moeda, certo? Então, ela tem uma velocidade, ó, a velocidade dela está para cima. Então, eu tenho um V aqui, né? Então, aqui nós temos velocidade inicial de quanto? 6 metros por segundo. Que altura atinge a moeda? Bom, aqui nós temos dois jeitos de fazer. Se você se lembra lá do movimento uniformemente variado, você poderia resolver desse jeito. Ou pode resolver com uma energia. Então é o seguinte, quando ela atingir a altura máxima, então eu vou pegar aqui, ó. Vamos aqui, ó. Aqui, senhores. Quando essa moedinha atingir a altura máxima, tá? A velocidade dela, final, vai ser quanto? 0 metros por segundo. Então, eu tenho energia o que antes? Eu tenho energia cinética, tá? Que é igual a quem? A massa, velocidade. Opa, exagerei. Velocidade ao quadrado dividido por quanto? Por 2. Essa é a minha energia antes, senhores. Antes. Ok? Quando ele chegar lá em cima, ele vai parar. Então, ele só vai ter energia o quê? Potencial gravitacional, que é a massa, certo? Vezes a gravidade, vezes o quê? A altura. Esse aqui é antes, tá? Vamos escrever aqui antes. E aqui é o quê? O momento depois. Então, eu posso falar que energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois, certo? A energia mecânica antes seria quem? Energia cinética, mais energia potencial gravitacional, mais energia potencial elástica. Não tem mola, não tem elástico, nem vou escrever, tá? Mas saiba que poderia colocar, depois você riscaria, cancelaria, né? Mais energia potencial gravitacional. Isso antes e isso depois. Antes, senhores, eu só tenho energia cinética. Joga potencial fora. E depois, eu só tenho energia potencial. O que eu posso fazer aqui? Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, certo? É igual a quem? A massa vezes a gravidade vezes quem? A altura. Que eu posso aqui, senhores, ó,
essa massa com essa massa, posso cortar, porque essa está multiplicando, passa para cá dividindo, m dividido por m é 1, 1 é neutro na multiplicação, certo? Dando uma ajeitadinha aqui, eu posso falar que a minha velocidade ao quadrado seria 2 vezes a gravidade vezes quem? A altura, tá? Note que no enunciado ele nem deu a massa. Por quê? Porque não depende da massa. Então eu posso falar que a velocidade ao quadrado aqui seria quem? 2 vezes a gravidade que ele adotou como 10, a altura que eu quero descobrir, e a velocidade que é antes aqui, né? A velocidade inicial antes, ó, eu tenho. Quanto que ela vale? 6. Vou apagar aqui o V, ó. Ela vale 6. 6 ao quadrado, 36. Opa, fala 36, escreve 32. Ô, bicho, capivara do brejo. E aqui vai dar quanto? 20. Portanto, aqui, senhores, nós teríamos o quê? H é igual a quanto? 36 dividido por quanto? Por 20. 36 dividido por 2 daria quanto? 18. Dividido por 10, 1,8 metros. Certo? Vou reduzir aqui, hein? Vamos resolver como se a gente tivesse aquele conhecimento só de movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. Que aí você tinha que lembrar das 3 equações. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Certo? Sobre 2. V é igual a V0 mais AT. E equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Certo, senhores? No caso, eu tenho velocidade final, eu vou escolher essa equação, tá? Velocidade final eu tenho que é quanto? 0. 0 ao quadrado é 0, tá, senhores? Velocidade inicial é 6 ao quadrado, mais 2 vezes, agora toma cuidado, aqui eu tenho que levar em conta o sinal. Velocidade para cima, positivo, por isso que o 6 é positivo. Mais a aceleração da gravidade agora aponta para o centro da Terra, então eu tenho que levar em conta o sinal de menos 10, tá? E o ΔS é o que seria o quê? A altura. Então ia ficar aqui, 36 está positivo, passa para lá negativo, ou o menos 2 vezes 10 dá 20, então daria menos 20, passa para cá o quê? Positivo. Então vai ficar 20H é igual a quanto? 36, H é igual a 36 dividido por quanto? Por 20, que dá 1,8 metros. Pode ser resolvido das duas formas, do jeito que você acha melhor. Magno, qual dos dois jeitos? Eu quero saber qual dos dois jeitos é melhor. Nenhum dos dois jeitos é melhor. Então me fala de qual dos dois jeitos eu tenho que fazer. Qualquer um dos dois jeitos. Mas de qual dos dois jeitos eu tenho que saber? Aí você tem que saber os dois, tá? Por que você tem que saber os dois? Você adquire o conhecimento e na hora de colocar em prática, você vai escolher qual é o caminho. Eu quero olhar esse exercício através de movimento uniformemente variado. Não, eu quero olhar esse exercício através do quê? De energia. Fica a gosto do freguês, mas eu aconselho o aluno a saber fazer dos dois jeitos, tá certo? Magno, no seu canal você mostra dos dois jeitos. Sim, mostra dos dois jeitos. Às vezes, se for em outro canal, ele vai mostrar só de um jeito, tá, senhores? Bom, exercício 4, texto, ó, textão. Para quem não tem cabelo ainda, a testa fica maior ainda. Na figura estão representadas duas situações físicas cujo objetivo é ilustrar o conceito de trabalho de forças conservativas e dissipativas, certo? Então aqui eu tenho um bloquinho, força F, né? Aqui eu tenho a situação 2, eu tenho uma mola, eu tenho um bloquinho aqui, né? Também aplicado uma força F. Em F1, tá? O bloco é arrastado pela uma força U sobre o plano horizontal. Por causa do atrito, quando a força cessa, o bloco para. Aqui eu acho que houve um erro de digitação, tá? Mas ele está falando da situação 1.
Então aqui existe uma força de atrito. Na hora que você tirar essa força de quem está puxando, o corpo ainda ia se mover ainda com alguma distância, né? Porque ainda teria velocidade, e aí ele ia parar. No bloco 2, tá? Preso a mola e em repouso, no ponto O, é puxado pela força sobre o plano horizontal, sem que sobre ele atue nenhuma força de resistência. Depois de um pequeno deslocamento, a força cessa e o bloco volta, puxado pela mola, e passa a oscilar em torno do ponto P. O que ele está falando? Você vai esticar e vai soltar, certo? Na hora que você esticou, tem energia elástica. Então a mola vai puxar o bloco para trás. Na hora que puxar o bloco para trás, ele tem velocidade, vai parar, igual a gente fez no exercício 2, se não me engano, no exercício 1. No exercício 1, né? E aí vai encolher a mola, que vai armazenar energia, que vai impulsionar novamente, que vai esticar a mola, que vai puxar para trás e vai ficar oscilando em torno do ponto P, certo? Essas figuras ilustram 1. Exemplo de trabalho de força dissipativa, força de atrito, para o qual a energia mecânica não se conserva. Ok. Exemplo 2. Trabalho de força conservativa, força elástica, para o qual a energia mecânica se conserva, se a gente considerar que não tem atrito, tá? 1. Exemplo de trabalho dissipativo, força de atrito, para o qual a energia mecânica se conserva. Aqui ele entrou em contradição. Então, letra B está fora, tá? Se tem força dissipativa, então aqui não vai se conservar. C. Exemplo, trabalho de força conservativa, força de atrito, para a qual a energia mecânica não se conserva. Está errado, C. D. Um exemplo de força conservativa, força de atrito, para a qual a energia mecânica se conserva. Não se conserva, tá? Então aqui está fora. Letra E. Exemplo de trabalho de força dissipativa. Ok? 2. Exemplo de trabalho conservativo, força elástica. Mas em ambos a energia mecânica se conserva. Não. Então a gente já tinha olhado, já tinha respondido aqui que era a letra A, né? Exemplo de trabalho de força dissipativa, força de atrito, para a qual a energia mecânica não se conserva. Exemplo de trabalho conservativo, força elástica, para a qual a energia mecânica se conserva. Então, letra A de amor. A de amor. B... Não tem B de baixinho, não. Beleza. Acabou! Acabou tudo! Acabou o PET, senhores! Acabamos 6 semanas com muita peleja, defeito nos vídeos, e você teve paciência, espero que tenha tido paciência. Então, senhores, estou gravando com uma câmera aqui emprestada, tem que olhar para ela, que ela está em outra posição agora. Uma câmera emprestada. Então se inscreve, compartilha, curte, tá? Manda no seu grupo do WhatsApp aí para os coleguinhas, tá? Faça as atividades, escreve aqui no comentário o que é importante ou o que não é importante para você. Se ficou bom com essa câmera e deu só defeito e só deu trabalho, certo? Fica com Deus. Fui! Acabou.